Olá, tô vindo atualizar vocês aí sobre o tratamento da Covid. Eu acho que eu fiquei devendo, passaram alguns meses, novas evidências se juntaram e eu vi que vocês ficaram com algumas dúvidas, então eu vou comentar, tá certo? Hoje em dia, o que é que a gente tem como tratamento padrão da Covid grave? Por Covid grave, eu me refiro à definição da OMS de gravidade e que significa que é um paciente que necessita de suplementação de oxigênio. É um paciente, então, que para manter ali uma saturação em torno de 92, 94, precisa de oxigênio. Sem oxigênio, a oxigenação desse paciente cai para baixo disso, tá? Então, esse paciente grave, ele é em geral manejado no hospital e para esse paciente já está muito bem definido por evidências robustas que se replicam, ou seja, estudos diferentes conduzidos por diferentes grupos multicêntricos robustos encontram os mesmos resultados, que são as drogas, o corticoide, que é a dexametasona, e a gente tem aí, então, tem algumas dúvidas ainda sobre qual é a dose ideal, qual a duração do tratamento ideal. Essas dúvidas vão ser esclarecidas, mas a gente sabe que é efetivo, tá certo? A dose que foi efetiva no Recovery Trial, que é a maior, vamos dizer, empresa de clinical trials, empresa pública, tá? Toda feita no sistema de saúde público do UK, foi de 6 miligramas de dexametasona por dia por 10 dias. Já no Codex, que também demonstrou benefício, foi a dose de 20 miligramas por dia, inicialmente, acho que por 5 dias, se não me engano, seguido de 10 miligramas por dia por mais 10 dias. Em seguida, o outro tratamento que segue como tratamento padrão da Covid é o tocilizumab. Então, muitos de vocês me perguntaram, mas e o coalizão que teve aquele sinal de aumento de mortalidade? Então vejam, esse é um excelente momento então para vocês entenderem um pouco aí de como se constrói o conhecimento. O coalizão do tocilizumab foi um estudo, tá certo? Aí depois dele vieram outros dois que foram enormes, então coalizão recrutou 150 pacientes, 70 pacientes para cada lado, tocilizumab versus controle. E aí veio o REMAP-CAP, que recrutou, sei lá, foi perto de 700 pacientes, e o Recovery, que foi, se não me engano, uns 2.000 pacientes. Assim, foram estudos muito maiores. E os dois mostraram benefício do tocilizumab para pacientes com Covid grave, tá certo? E nesses dois estudos, os pacientes tinham marcadores inflamatórios altos. Então, PCR alto, que é a proteína C reativa alta, ferritina alto. Então, era um paciente que estava bastante inflamado. Como entender o resultado do coalizão dentro desse contexto? Bom, o coalizão foi um estudo menor, bem menor, e nesse sentido ele fica mais suscetível de que o acaso, por azar de eventualmente alguns pacientes que iriam ter um desfecho pior caíram para o grupo tratamento, o grupo Tocili, e isso então mostrar aí um pior desfecho, mas ao acaso. Esse é o problema de estudos com amostras pequenas, então precisa ser confirmado. E aí chegam esses dois outros estudos muito robustos, mostrando então benefício. A OMS ainda não emitiu uma diretriz sobre o tocilizumab, mas está programado, acho que é a nossa próxima tarefa. A tarefa que terminamos agora foi avaliar a ivermectina e essa diretriz da OMS vai ser publicada agora nos próximos dias. Eu posso antecipar para vocês que eu não tenho nenhuma novidade sobre o assunto, tá certo? Sobre a perspectiva da medicina baseada em evidência, ou seja, nenhuma evidência de efeito, e quando sair eu comento detalhes desse trabalho que foi excelente. Temos então para Covid grave, o padrão de tratamento é corticoide e tocilizumab. Tem um outro tratamento que é altamente efetivo para Covid, só que o problema dele é acesso à medicação e a questão de logística
por último, mas não menos importante, custo, é bem caro. Então, são os anticorpos monoclonais para COVID leve fora do hospital. Então, a COVID que é leve e que tem risco de se tornar grave, os pacientes que receberam anticorpos monoclonais, eles reduzem a chance de ter quadro grave em torno de 85%, o efeito é incrível. A questão é que é uma medicação que precisa de infusão, ou seja, precisa ser feita na veia, a pessoa precisa ir para um centro de infusão para receber, isso é um complicador. E é caríssima, e eu realmente nem sei, não vejo comentar no Brasil, eu não sei nem se foi aprovado aí pela Anvisa, por órgãos regulatórios. Mesmo no mundo rico, nos Estados Unidos, na Europa, a discussão é para quais pacientes vai se usar isso, porque é um recurso assim, difícil e caro. E está se desenhando então que esses anticorpos monoclonais fiquem reservados para aqueles pacientes onde você espera que a vacina não vai pegar, que são aqueles pacientes muito imunossuprimidos e que, portanto, também tem risco de COVID grave, que são os pacientes transplantados, os pacientes que estão em tratamento quimioterápico. Então, esses são os pacientes foco de que vale a pena o paciente desenvolveu COVID, você vai trazer ele para um centro de infusão e fazer a infusão de anticorpo monoclonal, tá certo? Então, o uso dos anticorpos monoclonais está indo para essa população, pelo menos por agora. Um outro comentário, então, de drogas efetivas, assim, verdadeiramente efetivas para COVID, nós temos isso. Eu queria fazer um comentário adicional sobre o corticoide. Eu tenho visto colegas comentando que os pacientes chegam no hospital com COVID já usando corticoide lá desde o início, lá nos primeiros dias. Eu não recomendo essa prática. No início está havendo replicação viral, basicamente, quase nada de inflamação. E está se montando uma resposta imune contra o vírus. Se você dá o corticoide, você está então inibindo essa resposta inflamatória contra o vírus. Então não vale a pena, tá certo? Nesse momento. Lembrem que, sob a perspectiva individual, principalmente se a pessoa é de baixo risco, jovem, sem comorbidades, a maior chance é que essa pessoa não desenvolva um quadro grave. E mesmo para os que são de risco, não vale a pena. O corticoide pode atrapalhar, não ajudar nessa fase. O corticoide entra e as evidências mostram que ele é benéfico para aquele cenário onde o paciente está mais grave, tá certo? Então é quando o paciente piora, passado alguns dias de evolução da COVID, no fim da primeira semana, e o paciente continua inflamadão, com febre, intensificando sintomas. Esse é o paciente para pensar em corticoide, não lá no início. E atenção, do ponto de vista de evidência médica, a evidência é para uso em pacientes que precisam de suplementação de oxigênio, ok? Marcando então uma pneumonia mais extensa. E a pneumonia é em decorrência da resposta inflamatória, não é em decorrência do vírus, não é o vírus que ocupa lá o pulmão e impede a oxigenação, é a resposta inflamatória, tá? Então, essas são as minhas atualizações aí para tratamento de COVID.